Viemos no meio do inverno de 2021 conhecer uma unidade de produção familiar em Rio Fortuna, é onde mora o jovem casal Reinaldo e Stephanie. Ambos permacultores estão aqui dividindo o espaço, planejando e vivendo em harmonia com a natureza. E é dentro desse contexto que nós vamos trazer um pouco mais sobre como opera e como é viver dentro da estação de permacultura Moinhos de Luz. Reinaldo, Stephanie, obrigado por nos receberem. Bom, super curiosidade de ouvir de vocês, né? Como é viver no Moinhos de Luz, e o que mais me intriga nesse momento é qual a inspiração para o nome Moinhos de Luz. Na época o nome, né, a gente tirou que aqui, né, a propriedade antigamente do meu avô, eles tinham sistemas produtivos mais sustentáveis, assim, né, faziam farinha, tinham pequenas manufaturas, né, então Moinhos de Luz veio disso, de valorizar o conhecimento tradicional deles e começar a aplicar aqui junto com a permacultura, mas sabendo que muito da permacultura vem de conhecimento tradicional e de como eles viviam de maneira sustentável, mas intuitivamente, né? Então a gente vem aplicando isso aqui, né? E o nome vem disso, né? De valorizar esses conhecimentos e aplicar, conhecer eles também, a gente conhecer, né? Eu não estava aqui quando o nome foi dado, então ainda não faz parte da minha história, mas eu gostei muito quando eu cheguei. É bonito, né? Achei bem bonito. Legal, você estava falando ali, eu me lembrei agora da época em que você fez o curso de formação em permacultura. E só agora estou me dando conta que são 7 anos já. Pois é, assim, esses dias eu estava fazendo essa conta e eu acho que pelo estágio que tá, eu acho pouco, assim, até porque a gente começar do zero, assim, né, e fazer o planejamento e começar um sistema produtivo é difícil, assim, né, para quem ainda não, sim, começar a achar mercado e tudo e planejar, acho que a gente evoluiu bem até. Me fala mais o que é começar do zero, porque na verdade a propriedade já estava aqui, né? A tua família já morava aqui. Você já morou, você nasceu aqui, né? Sim, nasci em Fortuna, né? Começar do zero eu falo do sistema produtivo, né? Porque estava parado a propriedade do ponto de vista produtivo. Mas do ponto de vista ecológico estava muito bom, porque estava numa sucessão ecológica, né? O sistema estava se voltando à saúde, né? Que seria virar floresta, que seria a saúde do sistema. Então, de certa forma, não era do zero, já estava num estágio até avançado, se tu for ver de um ponto de vista convencional que é degradado, né? Então estava degradado, em 2006 estava muito degradado, pastagem degradada, e aí quando a gente pegou, faz uns 7 anos, já estava no estágio de sucessão avançado, então ajudou bastante, assim, até. A gente começou do zero, mas a propriedade já estava aí avançadinha. Já estava avançado. Quando a gente fala de sucessão ecológica e até equilíbrio ambiental, estava até, vamos dizer assim, avançado até, nesse sentido, né? Já fazia uns 10 anos que não se passava veneno, quando eu comecei o sistema produtivo, né? E antes de fazer o curso de permacultura, como é que tu olhava para a propriedade? Do tipo, eu vou implantar do zero, vou roçar, sei lá. É que antes de fazer o curso não se tinha um planejamento, né? Então, para mim uma coisa que é difícil é essa coisa de deixar limpo, que eu aprendi também muito com o Reinaldo, sabe? E eu me matava de tanto pegar enxada e achava que não podia ter um matinho perto do couve. Depois ia dar trabalho, né? Então, aí hoje depois dá trabalho. Hoje já tenho outra mentalidade, assim, vem com a roçadeirinha, mas não precisa estar limpo, não precisa varrer. Então isso também é questão do trabalho da gente, né? De ter que trabalhar cada vez mais para deixar as coisas limpas, eu acho que é aquilo, tipo, em vez de tu pensar um mato como teu inimigo, né? Outro tem inimigos, né? Tu não pode pensar só, ele tem um monte de inimigo aqui que não vai deixar eu sobreviver. É aquela coisa de pensar a coisa como fluxo, né? E tudo pode te ajudar, né? Então, o mato é biomassa, ele identifica, ele é comida, ele identifica alguma coisa que está errado. Então,
É aquela questão de Mas ver, é ver a coisa no holístico. da outra forma de produção, É. né? A gente acostumou que tinha que carpir, que tinha que roçar, que não podia ter nada a tá atrapalhando, né? É como se fosse algo que está ali para te atrapalhar. Para mim, no começo, quando o Reinaldo veio com essas ideias assim, foi bem difícil assim, de entender e tal. Até que eu consegui também fazer. Hoje eu já pego a roçadeira, já roço, já ajudo a fazer as ações diferentes, né? Mas foi bem... Tipo, do ponto de vista de quanto que a carga ecológica da propriedade aguenta um sistema produtivo. Então, como não se tinha esse planejamento, se perdia muita energia. Né? Então, eu posso fazer um sistema de produção de qualquer coisa. Se não tiver um planejamento, ele não vai ser sustentável. Então, eu posso ter turismo, eu posso ter vaca de leite, posso ter fumo, mas como não tem um planejamento baseado no quanto a propriedade aguenta, no quanto o sistema é eficiente energeticamente, isso não conseguiu ter uma sequência nesse sistema de produção que a gente tinha. Então, a permacultura, ela te deu a capacidade de poder, da propriedade aguentar ecologicamente um sistema produtivo, né? E também fazer com que esse sistema produtivo ele seja cada vez mais biodiverso e mais resiliente, né? Então, isso ajudou um monte, assim, né? Te deu o norte, né? E a Stephanie veio me ajudar porque eu pessoalmente tenho mais facilidade na produção. Eu sou mais da área de produção e tinha muita dificuldade na parte de gestão e essa coisa do financeiro e tal. Então ela me ajudou muito, porque isso aí eu tinha um pé ainda... Veio desembaraçar. Sim, ela tem assim mais facilidade com computador, com fazer nota e todas essas coisas que eu na época não tinha. E isso a maioria dos agricultores não tem. Já é feito para não ter, para outra pessoa fazer para ti, né? Fazer nota para ti, o agricultor, ele é assim, no sistema ele é feito para ficar dependendo das empresas que fazem nota para ti e dizem para onde tu tem que ir. E aí, tipo, essa autonomia total da produção à venda, isso aí é muito pouca gente que tem. Então a Stephanie ajudou bastante nisso, assim. Produzir. Eu sou agricultor, eu sei produzir. Mas assim, mais escoar, né? Mas escoar, fazer esse sistema todo, isso é bem difícil de ter. Pode pegar aqui a maioria dos agricultores mesmo que produz leite, a empresa faz a nota para ele. Tu nem sabe quanto tu tá tirando de nota por ano. Entendi. Então, tipo, tu precisa disso para ter autonomia. Né? Tu ser autônomo do ponto de vista sustentável da propriedade, mas ser autônomo do ponto de vista do que está entrando, do que está saindo, a pessoa não está dominando a minha autossuficiência, né? Seja econômica, ambiental, social. Ninguém está ditando por mim o que eu tenho, como tem que ser a minha vida. Sim, autonomia de atuação. Então viesse para fazer essa ponte de... Sim. Isso. Eu já tive experiência com a questão de faturamento, com a questão de notas fiscais, né? Então eu já vim de escritórios, né? Eu nunca tive muito contato, na verdade, com a agricultura, que dirá com a agroecologia, né? Então eu tive depois de ter vindo para cá. Então eu tinha mais experiência nessa área, mas eu digo que até para mim que tive essa experiência, eu trabalhei 5 anos com isso. Na verdade eu trabalhei, esse ano fecharia 10 anos que eu trabalho com administrativo, assim, né? Eu comecei com 17, né? E até hoje eu tenho 27, eu trabalho com isso. E mesmo para mim foi bem difícil. Então por isso que eu digo que é difícil, a máquina não é feita para o agricultor ele se empoderar, né, de todas as áreas da propriedade. Porque para mim que já tinha conhecimento nisso, foi muito difícil de encontrar informação, porque o sistema é diferente. Tudo que tu tem para um CNPJ, eles pegam tudo, jogam fora, e agora tu vai ser um CPF, a tua nota vai ser diferente. Tu vai ter que fazer no sistema do governo, não tem como ter um programa. Tu se vire para encontrar os códigos de cada produto, para entender qual produto tem tributação, qual não tem. E não tem curso sobre isso, sabe? É difícil ter
um curso de contabilidade que fale disso. Existe contabilidade rural de gado, disso, daquilo, e é bem enxuto. Mas é difícil, não é feito para isso. Então eu acho que... Só que assim, tu pode dar um jeito, não é impossível. Que nem, eu tive facilidade porque tive experiência, mas qualquer pessoa que queira, que procure na internet, que se vire, assim, tenha um pouco mais de conhecimento com a internet, pode dar um jeito, né? Não dá pra dizer assim, é impossível. Mas se tu quer isso na tua mão, tu consegue. Só não vai ter muita ajuda de fora, que nem a maioria dos agricultores convencionais tem, porque eles não têm que fazer essa parte, né? Sempre tem alguém que faz por eles. É um contrabalanço. Tu não tem que se preocupar com isso, mas tu também nunca consegue fugir de algo que esteja ruim. Se tu tem um problema, tu não consegue resolver ele, porque a solução não está na tua mão. E acaba ficando na dependência, né? E acaba ficando na dependência, acaba se tornando uma coisa que, sabe, tu fica preso. E eu acredito que a gestão, tu desenhar a propriedade, já é para te se livrar dessa prisão, né? Então tu já se organiza, tu faz todo o desenho da propriedade para que no futuro tu consiga entender todos os pontos e tu não fique preso a nada, né? Então acho que isso é uma parte do sistema de produção. A gente sabe que os agricultores são os últimos homens livres, né? Que tem, mas assim, mas o sistema está aí direto querendo podar e fazer com que a gente se embabaque nisso, sabe? Perca o pé, para que fique endividado, para que fique dependente do sistema. Isso é importante. Eu vejo muitos agricultores, eles se entendem como uma engrenagem de produção. Sim. E é fácil de se perder nisso, não é muito difícil. Porque existe uma força muito maior, né, gigante, pressionando os agricultores, né? E como é que tu te sente, eu não vou dizer assim, você trabalha dentro de um sistema, não tem como fugir dele, ele está aí. Sim, mas você, vamos dizer assim, peitou ampliar o teu espectro de liberdade. Sim. Como é que tu vê essa construção? Eu acho que, primeiro, tu tem que se entender natureza para ser livre, né? Então, por isso que o curso foi muito importante para a gente. Porque se a gente não se entender parte de tudo que existe, a gente vai acreditar que nada, que o sistema não está a favor da gente, a natureza não está a favor da gente, a gente está contra a natureza. Então, tipo, quando eu entendi isso, eu digo, cara, tem que ter confiança, porque tá tudo aí para ter abundância, né? Então a gente tem que ter confiança e trabalhar a favor dela, né? Da natureza. Isso me ajudou bastante. Eu acho que quando tu estuda permacultura, né? Eu não fiz o curso, mas o Reinaldo praticamente já me deu um curso nesses anos, né? Eu acho que tu vê que a permacultura, ela é a organização das coisas, assim. Vamos pôr assim num âmbito geral. E quando é feito o curso, é feito, obviamente, a organização da propriedade. Mas quando tu é parte da propriedade, ela é parte da tua vida. Então, tu pode aplicar os mesmos pensamentos que tu aplica na propriedade dentro da tua vida. Então, eu acredito que o primeiro passo é quando tu tem uma propriedade, qual é? Tu organiza ela, tu desenha o que tu quer para ela, né? E não pode fugir disso para tua vida. Então, eu acho que se tu organiza e desenha o que tu quer, qual é a tua liberdade? O que tu quer dentro da tua liberdade? O que é ser livre para ti, né? Sim. E tu desenha isso com o teu parceiro. Antes de tu conhecer o teu parceiro, tu desenha isso. Facilita para que tu encontre os meios para chegar nesse ponto. Então, eu acho que esse é um passo muito anterior e muito importante de tu encontrar essa liberdade. Se tu quer peitar a liberdade, tu tem que saber o que tu tá peitando. Entendeu? Então, se tu não se dispôs a parar, dar um passo para trás e só tá naquele sistema de eu vou brigar com o sistema. Tu não pode brigar com o sistema. Tá dentro dele. Ser um ser humano tá dentro do sistema. Mas tu pode encontrar quais brigas tu quer brigar. Que e vale eu acho que foi isso que a gente fez. Até que ponto? Até onde tu quer ser livre, até onde isso é bom para ti.
No nosso caso, foi a gestão do nosso dinheiro, a gestão das nossas notas, a gestão do sistema burocrático, ecológico, do sistema ecológico. Mas isso não tem que ser para todo mundo, né? Então eu acho que é isso. Eu acho que tu encontrar a tua liberdade é tu parar e pensar antes de fazer o desenho da tua vida, assim como tu faz o desenho da tua propriedade. E aplicar a permacultura em ti, como ser biológico Claro. e animal e parte da natureza. Que nem o Reinaldo falou, tu é parte disso. Então, por que tu faria diferente contigo do que tu faz com o resto da natureza? Pois é, tu falasse em ser parte da natureza, eu me lembrei do Reinaldo agora na época do curso, em 2014. O Reinaldo, quando a gente fez 5 módulos, foram 5 meses de curso. E quando o Reinaldo voltou no segundo mês, que era o segundo módulo, ele já voltou com um monte de fotos, mostrando o que ele já tinha feito na propriedade com os aprendizados do primeiro módulo, né? E a gente tem muitos alunos, enfim, pessoas que fazem curso com a gente também, que dizem assim, olha, geralmente é mais trabalho do que te disseram no curso. Né? E eu vi o Reinaldo já aplicando ao longo do curso. Todo permacultor que eu conheci sempre foi uma criança hiperativa. Fecha? Não. Não? Acabou de estragar. Acabou minha teoria. Não, eu sempre fui muito quieto e muito, assim, sensível, assim, sempre fui mais observador do que... A minha irmã era muito imperativa, mas eu não. Eu acho que é porque eu tinha que cuidar muito dela e coisas assim, eu sempre fui mais, tipo... Aqui em casa, normalmente, eu sou o cara que sou o que aguenta as coisas, entendeu? Tipo, o pai e a mãe sempre foram muito expansivos, eu sempre sou o que eles perguntam as coisas, eu sempre sou o que eles... Tipo assim, eu sou o que... Tipo, a Rayane queria coisinha, eu aguentava e não sei o que. Eu sou mais a parte mais, assim... pragmática, né? Assim, daqui da família. Eu ia fazer uma pergunta, mas é meio inútil, né? Eu ia perguntar como é que o Reinaldo se define, mais razão ou mais emoção? Eu acho que o meio termo dos dois aí. Mais razão. Confirma, Stephanie? Ele é mais razão. Eu sou emoção aqui no negócio. Não, o Reinaldo, assim, eu vou falar então por ele, porque o Reinaldo, ele é uma pessoa, assim, ele tem muita energia no sentido de... mas a energia dele é mais centrada, assim, ele é muito... Ele acorda, se deixar às 5 da manhã, ele passa o dia inteiro trabalhando, ele tem essa energia de trabalhar muito grande, mas ele é um cara bem metódico, assim, ele é do tipo que ele gosta de fazer um planejamento e no horário tal ele tá ali, ele vai fazer, ele produz, né, ele é mais logístico, né, eu sou uma pessoa mais assim... Eu sou logístico, mas eu mudo fácil também, eu não sou difícil de mudar. Até do nada, assim. Se tu dá um argumento bom, ele mudou, sabe? Mas sou logístico, sou bem logístico. Então, funciona muito bem 2 princípios da permacultura, né? Que é o usar a criatividade e reagir às mudanças e o aceitar os retornos também, né? Eu sou muito fácil nisso. O Reinaldo tem uma facilidade absurda nisso. Tipo, chega a ser meio assustador de vez em quando tu mora com ele o tempo todo. Ontem ele estava dizendo uma coisa, mas eu acho isso legal também, porque se tu dá um bom argumento para ele, se tu realmente diz algo que faz sentido, é coerente, ele pensa, ele não faz o que tu falou, mas ele considera muito aquilo e ele realmente muda, sabe? Não é só uma questão de, eu vou mudar um pouquinho. Não, eu mudei, eu acho que tá certo, eu vou por esse caminho. E faz testes em cima daquele caminho. Se os testes derem errado, ele muda de novo. Entendi. Faz parte do processo, né? Cara, me descreve um pouco a propriedade de vocês aí. Tamanho... São 7 hectares. Não, assim, rio tem um na extremidade, tem uma vertente... a maioria é mais quebrado, assim, a maioria da propriedade tem um declive mais acentuado. Deixa eu ver mais o que... A encosta é voltada para que lado? Aqui tem uma encosta que pega mais o sol, essa daqui, né? Encosta norte, eu acho, aqui, né? E aqui pega bem o sol e é
bem interessante, e aqui é uma região mais fria, no lado de cá, né? E lá em cima também pega bem o sol, bem produtivo também a lomba, né? E eu acho que basicamente é isso aí. Um baita açude aqui embaixo, uma represa grande, um espelho d'água grande, e é isso. E quando tu fizesse o curso lá em 2014, eu lembro que tu estava implantando um sistema agroflorestal, e a gente estava conversando ali no almoço um pouquinho antes, tu estava falando que aquele ali era o teu espaço, naquele momento, 2014, de testar, né? Foi ali que teus pais disseram, ó, pode ir em frente, em cima das tuas convicções, e aí tu dissesse, é ali que eu fazia a intervenção. Claro, sim. Depois do curso, a gente até tem um depoimento teu gravado, né? Logo depois do curso, em que tu diz assim, não, agora eu estou me sentindo mais tranquilo, mais certo do que eu quero fazer, e parece que depois disso mesmo, aí começou uma intervenção mais intensa na propriedade. Sim. Como é que foi essa passagem, cara? Que nem eu falei, tipo, eu tava vendo algum material sobre agrofloresta, e até mesmo antes do curso aí eu já tava tentando aplicar isso, sabe, em um local ali que já tinha um sistema de sucessão começando, né? Mas era isso, tipo, eu não tinha, na época eu acho que eu tinha, sei lá, 22, 23 anos, então, tipo, eu não tinha ainda para bancar com o pai e a mãe dizer, eu vou fazer um sistema produtivo aqui e tal. Então eu comecei ali nos 500 metros quadrados ali a fazer ali, experimentar ali. Se eu errava, não ia ter ninguém para me julgar e eu ia ter o feedback meu, sozinho, e era interessante, né? E aí depois do curso eu já comecei com o planejamento, comecei a ter mais segurança para começar a aplicar, né? Mas foi bom aquele espaço ali, já por isso que eu comecei já aplicando, depois do primeiro módulo já comecei a aplicar, porque eu já estava experimentando alguma coisa, sabe? E aí já foi com mais facilidade para começar a aplicar. Mas eu vejo que é difícil, assim, porque as pessoas querem, quando a minha família estava aqui, tipo, começar um sistema de produção já muito grande, muito top, e não quer ter esse processo de experimentação, sabe? E esse processo de experimentação é essencial. Até hoje a gente está nesse processo, né? Tipo, é constante, né? É constante, Eu comecei ali, mas isso é uma coisa que vai para sempre, né? Tu tem que ter essa coisa do feedback, de experimentar. E continua, né? Sempre. E aceitar, né? Aceitar o que é te dado de resposta, né? Uhum. Isso foi bem bom. E aí fica muito latente para mim na tua fala dos teus pais, tipo, eles queriam implementar uma coisa grande e tal. Isso, né? Muitas vezes a gente vê assim, as pessoas tentando impor à propriedade, ao ecossistema, né? Isso, a paisagem, aquilo que elas querem. Elas querem, né? Isso, justamente. E claro, depois do curso de permacultura, tu fizesse um planejamento também. Tu estabeleceu uma linha de aqui isso, lá aquilo, e assim por diante. Como é que tu pensasse no primeiro momento? No primeiro momento é aquilo que a gente falava, tipo, zona 1, zona 2, zona 3, vou fazer exatamente assim como tá ali no livrinho de permacultura e tal. E não funciona assim, né? Tu vai tendo elementos que vão surgindo durante a tua história, que vai mudando a coisa, sabe? E tu vai experimentando e vai recebendo o feedback. E como é que tu enxerga o planejamento hoje da propriedade? Ainda tem as zonas onde elas estão? Me descreve um pouco cada uma delas, o que está sendo feito em cada uma delas? Sim, ainda tem. No começo a ideia da parte mais produtiva seria aqui embaixo, né? Que seria a área de zona 1, né? Que seria a área mais intensa. Mas como eu acabei vendo que eu também precisava fazer um planejamento das outras áreas e precisava ir conhecer outras áreas também. Então eu comecei a mudar a produção para o morro, ou lá para a lomba, até para conhecer o que tinha lá, para ver, porque assim, eu conhecia, assim, porque eu peguei no Google Earth e vi ali, mas assim, ir lá plantar, ver o que dá ali, se o solo é mais ácido, menos ácido, a areia é boa para produzir isso, a terra é boa para produzir aquilo, eu não tinha feito ainda.
Então eu comecei a migrar a produção para outras áreas e experimentando, assim, e vendo o que é melhor ali. E aí tu vai vendo, tipo, que é interessante, por exemplo, o ideal é produzir tudo na zona 1, mas é muito interessante tu fazer rotação de cultura, fazer pousio, e às vezes tu vai ter que ir mudando e vendo, entendeu? Então, e aí, tipo, não dá pra fazer tudo na zona 1, porque senão também às vezes fica muito intenso ali a produção e a terra precisa de descanso tanto quanto a gente. Então, Mas vamos entender, no teu caso, produção é excedente. Não é para consumo, né? Os dois, né? Sim, você tira com certeza o que consome também. Sim. Mas se você fosse produzir só para vocês, daria para manter uma zona 1 mais próxima? Acho que daria. E essa é a nossa ideia agora, de voltar a produzir algumas coisas aqui mais perto, fazer um agrocílio pastoril, porque na época eu acho que a produção animal ela é super importante e ela tem que estar perto também. Mas na época, assim, não adiantava eu ter produção animal se o meu sistema não era capaz de aguentar a produção animal. E hoje eu vejo que a terra está exaurida, né? Está exaurida, eu não tenho energia, não tenho biomassa e hoje eu vejo que o sistema está capaz de aguentar uma produção animal. Porque tu vê os animais vindo para cá, que antes não estavam aqui. Tu vê a fauna entrando aqui muito. Diz fauna silvestre. Isso, fauna silvestre. Então eu vejo que hoje é capaz. Então hoje dá para ter uma produção, a gente está revendo, de ter uma área aqui mais perto de produção e também ter a fauna, um agrocílio pastoril, galinha mais perto, até para completar o sistema. Hoje. Daria para dizer então que tu tá, ao invés de medir o sucesso ou a saúde da terra, a partir de quantos quilos você vende, você mede essa saúde através da biodiversidade? Sim, com certeza. Com certeza. Hoje eu vejo que o tamanho da biodiversidade, inclusive animal, que tem aqui dentro, dá para ver que a gente é capaz de fazer um sistema mais complexo, que era o que eu tinha proposto no começo, né? Mas agora não, ainda não era. Há muito pouco tempo atrás, por a gente não ter mais agrofloresta, o plantio de mais árvores, o cultivo de anuais até, ainda não tinha, porque eu precisava ter um retorno rápido, então a produção era hortaliça para ter retorno rápido. E agora a gente tem foco mais em produção de animais, anuais, produzir hortaliça, mas com sucessão com anuais. Essa é um pouco da nossa ideia agora. E aí eu vejo que tem a capacidade, a propriedade hoje tem a capacidade de produção animal. Para ter perto aqui na Zona 1, para ter autossuficiência, né? Porque o animal vai cumprir uma função de autossuficiência para a gente. Stephanie, e me conta um pouco mais, pegando esse discurso do Reinaldo. Eu imagino tu chegando aqui 3 anos e meio, 4 anos atrás, enfim, e acostumado dentro de um processo de gestão que é bem contábil, né, vamos dizer assim. Bem fechadinho. Bem fechadinho, bem pacotinho, e bem monetarizado, vamos dizer assim, né? Quando tu escutasse o Reinaldo falar em saúde do ecossistema, ou saúde da qualidade de vida dele, né? Porque é ele que está por trás, né? A gente pensa assim, ele planeja isso para ter qualidade de vida. O processo de produção e comercialização é parte disso, desse contexto. Como é que tu enxergou essa contabilidade dele a partir da diversidade? Eu acho que eu não fiquei tão chocada, porque eu acredito que a contabilidade ela tem que ser... Acho que existe a contabilidade burra e a contabilidade inteligente. Eu acho que a contabilidade burra é tu acreditar que a única forma de lucro é o dinheiro, né? Então, eu sempre tive essa visão, assim, existem outras formas de lucro que não o dinheiro, né? Então, claro, o dinheiro ele tá ali para iniciar, principalmente, o teu processo, né? Mas, mas assim, eu sempre tive essa ideia de, tipo, o que tu puder não utilizar o dinheiro... é um lucro também, né? Tu não isso pode ser visto como lucro, pode ser visto como lucro não monetário, mas do mesmo patamar do monetário, sabe? Então eu achei muito legal, eu achei assim uma coisa assim muito muito boa e também eu gosto de fazer administração. Né? Eu gosto disso. Eu aprendi que eu gosto de fazer isso.
mas também tem uma parte em que a tua administração ela pode ser mais livre. Quando tu não depende só de dinheiro para contar a moedinha, ela se torna um projeto também, né? Eu acho que tu administrar não só dinheiro, mas tu administrar recursos, tu administrar a propriedade como cada coisa se tornou parte da minha vida também, de um jeito muito, muito bom, assim, sabe? Tu vê o dinheiro como uma ferramenta para te chegar num objetivo que mas não como fim. Que não envolve necessário. Ele tá sempre ali, ele vai estar ali, sabe? Mas nem sempre ele precisa ser o foco principal, né? Mas assim, no começo foi um pouco chocante, eu tenho que admitir, assim, sabe? Foi assim meio, tipo, eu não sabia o que fazer, porque até onde eu tinha trabalhado, isso não existia. Eu achava isso legal, eu tive impressões positivas, mas levou um tempo para eu entender qual era o meu papel, porque como tinham essas gestões de coisas além do dinheiro, das quais eu nunca tinha feito, eu não sabia fazê-las. A única coisa que eu sabia fazer é gestão de dinheiro, né? Então, o meu trabalho, eu sentia ele reduzido em relação ao trabalho do Reinaldo no começo. Foi um pouco difícil por causa disso, porque ele tinha todos Entender o teu papel dentro do contexto. Todos esses trabalhos complexos, ele entendia tantas coisas, ele sabia, tipo, o que uma coisa ia dar em outra, né? Então, no começo foi um pouco difícil, né? Pra mim foi bem difícil de entender. Também a posição de mulher é difícil, vindo de uma sociedade muito machista, onde tu trabalha em um escritório, é um local extremamente machista, um local extremamente opressor, né? E tu vem para um local em que eu digo é muito diferente. Aqui a mãe dele trabalhava com ele no mesmo nível em que ele, de trabalho braçal. Então, não teve aqui, eu vi que não tem aqui essa diferença entre homem e mulher por sentido sexual, assim, sabe? Tipo, não importa se tu é um homem ou mulher, importa o que tu é apto a fazer. E pra mim foi difícil de regular ali, né? Eu trabalhava em casa e tinha casa para arrumar. E eu tinha só esses poucos trabalhos que eram só de dinheiro. Então me sobrava esse tempo que eu sabia que estava faltando algo, né? Então eu fui conhecendo, a gente foi conversando, o Reinaldo me apresentou a propriedade, eu fui trabalhar com ele alguns dias, fazer isso, né? Conhecer a propriedade, andar por aí. E hoje eu encontrei esses outros trabalhos, essas outras gestões, que é gestão de insumos, gestão de, vamos plantar isso aqui porque isso é importante estar nesse local ou naquele local. A gente conversa sobre toda a administração, não só sobre a administração do boleto e do transferência que entrou e vai sair naquele boleto. Então eu acho que é bem mais complexo do que isso, né? E como é que vocês administram o tempo? Agora tá mais tranquilo, assim, estamos priorizando um pouco isso, mas há pouco tempo ainda estava meio bagunçado, até porque o nosso jeito ainda é muito novo. O nosso jeito de organizar as coisas, o nosso jeito de organizar o tempo enquanto família, principalmente o conceito de família, de o que eu quero deixar para o meu filho, o valor que eu quero deixar para o meu filho, isso a gente está construindo ainda. E nisso vai construindo como a gente gere o nosso tempo, né? Isso tudo muito novo para a gente ainda. Eu acho que também tem uma questão de fases, né? Eu acho que na vida tu tem aquela fase em que tu vai se ferrar na vida pra tu construir a fase em que tu vai ficar mais tranquilo. Eu acho que pra gente, a gente teve na questão de tempo uma época em que a gente não tinha tempo, sabe? Não tinha. E tudo bem não ter tempo, né? Porque tu tá construindo o momento em que tu vai ter. Então hoje a gente já tem esse tempo. A gente consegue dizer assim, vamos trabalhar até tal momento e no dia seguinte... Acordar 9 horas. A gente trabalhou até meia-noite, porque era dia de colheita, de separação. Então no dia seguinte vamos acordar mais tarde. Claro. A gente pode fazer isso. Mas eu acho que o importante é tu
ter a capacidade de repensar as coisas, sabe? Tipo, não ter um sistema em que tu nunca vai poder parar para pensar. Que a maioria das pessoas tem por aí. Produz hortaliça dentro do sistema em que eu não tenho nem tempo para parar se eu posso pensar em diminuir a minha produção. Porque está dentro de um esquema tão... Eu acho que isso que é a chave. Tu tem que ter ali um espaço que tu consiga fazer isso, porque a maioria das pessoas não tem. Porque se eles tirar aquele espaço ali, eles quebram. Entender sabe? que isso também é trabalho, sabe? A gente teve muito no começo disso. Às vezes o Reinaldo ele estava muito... Não, eu tenho que trabalhar. Não, mas tu precisa vir e sentar comigo. Eu preciso de ti para decidir. Precisamos fazer um planejamento, porque isso. senão uma hora vai... Mas eu tenho que trabalhar. Vamos fazer isso à ali. noite. Vamos fazer isso à noite. Não, de noite a gente está cansado. Isso também é trabalho. Claro. Isso é parte do teu horário Sim. de trabalho, sabe? Tu não tá descansando enquanto tu tá planejando. Mas eu vejo, hoje principalmente, eu vejo que eu tenho que ter essa flexibilidade de tempo para fazer auto-reflexão nas coisas. E se a gente perder isso aí, fudeu. Se tu não consegue parar para pensar no que tu tá fazendo, tu tá fazendo alguma coisa errada. E tu tem que parar, nem que a coisa exploda ali, deixa explodir um pouco, porque tu tem que parar. Até porque se não parar, pode explodir mesmo, isso, né? vai explodir óbvio, em algum né? momento. Isso aí. Vai explodir bem pior. Então, Mas- se tu tá num sistema em que tu sabe que se tu parar 1 hora, ele vai dar errado, deixa dar errado agora. Porque senão, depois vai dar errado muito pior, sabe? Mas tu não vai ter que parar 1 hora. inclusive, também se é um planejamento para se ter esse planejamento, né? Para se ter esse... É uma adaptação no que tu tá fazendo para devagarinho e cada vez mais fazendo isso, né? E tu acha que o planejamento da permacultura ele te possibilitou fazer... te tirou trabalho, vamos dizer assim, do manejo? Tirou. Como é que tu avalia isso? Como é que tu fez isso? Tu tipo, a integração entre diferentes produções ou diferentes Eu acho que situações? principalmente a questão do solo, né? Tipo, tu saber que tu tá construindo um sistema onde o solo cada vez fique melhor, isso já é um poupador de tempo muito grande. E é isso, eu acho que o manejo da energia do teu sistema para que o solo fique cada vez melhor, acho que com certeza poupa e vai poupar ainda mais. Só de não ter que pensar em insumo externo entrando. Isso, só de saber que ano que vem, assim, que eu cada vez diminuo a câmara de aviário todo ano e que eu tô pensando em pelo menos, sei lá, produzir aqui 30% dessa cama por enquanto, e que eu sei que nisso durante o tempo vai cada vez diminuir. Que é essa integração com animais que tu tá pensando em fazer. Isso. Ao redor da casa, e que seria aqui a zona 1 tem uma área boa para horta, com capacidade de produção animal, até bem interessante. Aí daqui já começa a subir o morro, né? Que é uma encosta norte. Costa Norte pega muito bem o sol, que eu já estou com o sistema agroflorestal em andamento, está implantado, estamos manejando, estamos sempre revendo e pensando coisas diferentes nele. E já é para cá, tem uma parte mais fria, que pega menos sol aqui, que tá mais, que é a zona 5 e tal. E daí depois subindo tem o topo, em que é a área de recarga, né, de água até para nascente, e que tem sistema agroflorestal e cultivo anual, junto com o sistema agroflorestal e rotação de cultura lá em cima. Que antigamente eu tinha uns açudes, mas a água lá em cima também não parava muito, ela recarregava. Recarga, ela é área de recarga, então tipo, é interessante ter sistemas agroflorestais lá e é uma área muito boa para produção de anual, porque é mais plana e tal. Então é interessante, eu acho que basicamente é isso aí. E tu intercala nessa produção das anuais, tu intercala adubações verdes, faz rotação. Faço basicamente, eu vou tentando não repetir produção. Abrir o solo uma vez por ano, eu estou tentando fazer isso. E eu abro o solo, produzo hortaliça e na sequência eu vou deixando anual. E daí eu vou fazer uma colheita por ano,
faço a colheita de hortaliça depois uma por ano com produção de inhame, aipim, batata doce. E essa é a ideia, que faça a rotação de cultura pousio com produção. E lá em cima seria mais para isso, assim. E daí eu tenho um maquinário lá em cima e tal. Como é que são os ventos aqui no vale? Aqui pega pouco, muito pouco. Aqui é uma bacia, né? Então aqui é muito pouco vento. Mas é lá, lá em cima. Que é desprotegido. Que pega mais vento, é. Mas agora com o sistema agroflorestal também já ajuda, né? Quais os ventos predominantes aqui? De onde vem o vento? Vixe, agora. O mais forte vem daqui, sempre. De lá pra cá. No sudoeste. É, sempre o mais forte vem. É o que vem frio. É o que é mais forte. E daí daqui vem muito pouco, assim, quase vem. Entendi. Aqui na casa mesmo, Aqui pega muito pouco, né? vem muito pouco, velho. E como é que tu tá fazendo a irrigação das culturas? Tô jogando água daqui lá pra cima. E daqui, aqui embaixo é fácil de irrigar, né? Porque é perto do açude. Mas eu jogo lá pra cima e numa caixa d'água lá, e lá vai por declive. Porque joga no topo do morro e daí é irrigação por declive. Mas uso muito pouca água. Só usei bastante água na época da seca ano passado. Mas eu uso assim, uma molha pra pegar hortaliça. Depois não uso mais nada. E na mesa de vocês, quanto é de comida daqui e quanto vem de fora? É que, assim, daqui em porcentagem eu não sei, assim, quanto seria. É que assim, a gente trabalha com vários agricultores, né? Faz A gente troca também, faz né? troca. Ótimo. Então, tipo, é difícil tu produzir tudo, né? Tipo, a gente produz, basicamente, assim, pra gente a gente tem batata doce, aipim, inhame, que é o que sai depois, que é o que fica depois da hortaliça, que é o sistema que a gente tá fazendo. Tiramos as hortaliças e depois vai ficando as anuais que vão dando essa segurança alimentar, a segurança alimentar básica pra gente, elas vão dando. Que vai ficar a batata, aipim, abóbora, Banana, depois laranja, as frutas, assim, limão. o básico a gente tem. Mas além disso, a gente também trabalha em rede com os outros agricultores, né? Porque a gente não consegue ter todos os itens para vender e nem todos para comer. Então a gente trabalha bastante assim. A gente trabalha rede, com, né? com vários agricultores, né? Então a gente faz a entrega em Floripa e na volta a gente vai buscando Vai passando, vai deles, regando, vai trocando. Já aproveita isso, e leva produtos nossos também. E daí tem toda essa troca. Então, assim, da nossa alimentação daqui, acho que deve dar uns 40%. Né? 45%. Mas da nossa alimentação de produto agroecológico... e de troca é 100%. De troca 100%. quase 100 aí. A gente pega um pouco de carne de fora, não tem jeito. E alguma coisa de sei lá, de produtinhos, assim, besteirinha, assim, às vezes a gente quer comer uma besteira. Mas, assim, de alimentação do dia a dia, 95% é agroecológico. De vocês ou dos parceiros? Isso. Não E assim que a gente pouco de tiver o gado aí, a gente... mas a produção animal Produção animal, a gente pretende aumentar isso para 100%, assim. Legal. Mas é isso. Mas assim, o basicão, assim, segurança alimentar, a gente hoje tá tranquilo, assim. Tem para passar, de boa. Mas é que a gente tem, como tu tem a rede de agricultores, tu tem uma diversidade muito grande, né, que a gente consegue. E o manejo da propriedade de 2014 para cá, como é que tu enxerga a água na paisagem? Maior, menor? Com certeza maior. O manejo da propriedade, que nem a gente está fazendo, vai fazendo com que a água fique mais no sistema, né? Que não vai escoando, não faz erosão. O morro, a gente fez um sistema de platô em todos os morros. Então, ele não erode mais assim. Não cai rápido. Não cai rápido, a cada 5 metros tem um platô e no platô tem as linhas de agrofloresta. Então, tipo, Segura a água bastante no morro, que é onde que sai com velocidade, não sai. Ela é muito... Fica bastante água ali no morro, que normalmente é o lugar que... onde faz perde erosão, mais, né? E lá em cima nos topos também, por causa do vento, e também tá com um sistema agroflorestal que vai fazendo com que a água... Assim, a água se movimenta, mas se movimenta, tipo, sei lá, mais da metade a menos do que se movimentaria se não tivesse um manejo, assim, né? Um manejo da água.
Vamos ver esse manejo então? Bora. Bora lá.